Se estiver cortando alguma coisa assim também, depois eu posto lá no YouTube, daí grava certinho, não tem problema, tá? Ou se estiver cortando também, vocês podem abrir o microfone e falar que eu ouço. A internet falha aqui no distrito. Então vamos lá, semana 4. Cultura política na construção do Estado Nacional Brasileiro, embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. Então isso aqui, ó, que é o tópico, ele vai falar sobre o quê? Principalmente responder essa pergunta aqui, ó. O que é ser brasileiro? Então essa pergunta aqui é a que norteia, é que dá o norte, né, que fala sobre o que é a construção e afirmação do Estado Nacional. Então o que é ser brasileiro? É falar português? É fazer churrasco no final de semana, tomar uma caipirinha? É o samba? É o pagode? É o rock? É o índio que está lá numa tribo? É o negro que luta capoeira? Então, o que é ser brasileiro, né? Então, são os aspectos que fazem com que o Brasil se torne uma nação assim miscigenada, que a gente fala, né? Com a mistura de vários outros povos, né? Não só esses que eu comentei, mas sobre outros também, os europeus. Então a gente tem português, espanhol, aqui tem descendente de italiano, tem várias misturas, né? Que fazem com que o brasileiro se identifique, né, com essas misturas. Habilidades: analisar fontes, jornais e revistas da época que expressam as sátiras ao poder, o império em caricaturas. Então, como na terceira semana e na segunda semana, a gente vai analisar algumas imagens de jornais da época, tá? Os conteúdos relacionados aqui, a gente vai falar um pouco sobre o segundo reinado. No caso, o segundo imperador do Brasil, o nosso queridíssimo Dom Pedro II, tá? Filho de Dom Pedro I. E interdisciplinaridade são as outras disciplinas, né, que vocês podem ter o mesmo tema, né? A arte, principalmente, sociologia e linguagens. Então, pode ser aí que tenha um texto em português, falando lá do período colonial ou do período do império. Então, vocês vão ter isso também. Ah, agora passei demais. Sobe o texto. Esse é pequenininho, a gente vai fazer mais análise das imagens, tá? Olha lá. Império em Caricaturas, parte 2, né? Que a parte um foi na semana 3. Cara estudante, nessa semana você vai analisar as charges que foram publicadas em revistas brasileiras durante o segundo reinado, 1840 a 1889. Vai interpretá-las e contextualizá-las em seu momento histórico. Então aqui, ó, tem a breve apresentação. Aqui, ó. Charge é um gênero textual que usa o desenho para fazer críticas a algum acontecimento daquela época ou por meio do humor. Então acho que na última aula eu fiz a mesma coisa. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, sátiras, daí você consegue ver aqui, ó, as imagens, algumas tirinhas, né? Aquelas que vocês devem estar acostumados a ver aí no Instagram ou no Facebook, né? Então aqui, ó, tem uma tirinha aqui. Vamos ver o que tá falando. Ó, tem um cara, tá com uma arma aqui, dirigindo um carro, e tá um rapaz aqui de gravata e tudo mais na rua lá. Pensa no lado bom, você tá livre do IPVA. Então o cara pegou roubou o carro desse rapaz, e ele tá livre de pagar o imposto, né? Porque ele teve o carro roubado. Outras sátiras aqui, ó, tem várias, ó, várias tirinhas aqui falando sobre as coisas que acontecem no cotidiano, ó. Tem um filho todo estrupiado aqui, três rapazes sentados, olha lá. Qual dos senhores é o pai desse partido político que acabou de nascer? Então é uma crítica ao quê? Mais um partido político que nasce no Brasil. Então tem várias e várias sátiras aqui, ó. Sátiras, ou senão a gente chama de charge também, ó. Outra aqui, ó. Ó, essa aqui saiu, não sei porquê. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Olha lá, o cara tá votando, ó lá. Não consigo, não. O quê? Não consigo. Meu dedo broxou. Olha lá. O dedinho dele mole lá. Ele em frente à urna e a mesária esperando ele votar. Então, essas sátiras que são desenhos assim que normalmente são engraçados, né? E faz alguma crítica ao governo ou alguma pessoa, ou os próprios alunos às vezes, não sei se já fizeram isso, se ainda fazem, né? Vai lá ter um aluno lá que desenha um pouquinho melhor e desenha o professor,
como se fossem esses bonequinhos aí, ou desenha um colega para fazer alguma graça. Então isso não deixa de ser sátira, né? Você está desenhando a pessoa de uma forma engraçada. Aqui, ó, no Brasil no século XIX, principalmente durante o Segundo Reinado, foram publicados muitos jornais, e principalmente revistas que usavam a charge como forma de expressão. Então a sátira também pode ser chamada de charge. No Rio de Janeiro foi fundada a revista Semana Ilustrada, que circulou de dezembro de 1860 a abril de 1876, período em que o imperador do Brasil era Dom Pedro II. Uma inovação da imprensa da época juntava o texto e imagem para fazer críticas políticas sociais, críticas políticas e sociais. Foi fundada por aquele que é considerado o criador da imprensa humorística ilustrada no Brasil, o imigrante alemão Henrique Fleus, desenhista, cartunista, pintor de aquarelas e proprietário de tipografia. Tipografia seriam os jornais na época, tá? Os lugares que as pessoas iam lá para escrever alguma matéria, alguma coisa assim. Outro nome de destaque é o do desenhista italiano Angelo Agostini. Ele nasceu em 1846 e morreu em 1910. O mais importante artista gráfico do Segundo Reinado. Angelo Agostini fundou em janeiro de 1876 a Revista Ilustrada, que hoje em dia é uma fonte de pesquisa histórica muito importante para nos revelar os costumes da época. Então, a gente vê que charge, essas coisas, esses desenhos, já vem de muito tempo, né? Então, já faz praticamente 200 anos que a gente vê algumas sátiras, né? Tem sátiras até mais antigas ainda, tá? Tipo, poemas falando mal de um imperador em Roma. A gente vê várias coisas nesse sentido, né? Que são bem antigas. Às vezes tem mais de 1000 anos. Então, aqui tem uma imagem. A gente vê aqui, nessa imagem, parece uma pessoa colocando uma coroa de flores, assim, em alguma outra pessoa aqui que está do lado. Ao fundo a gente consegue enxergar como se fosse uma chaminé, parece um navio aqui, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido, um chaminézinha lá. E aqui do lado alguns símbolos, uma coroa, que a gente pode ver um escudo aqui, e como se fosse uma taça, né, um vaso, alguma coisa assim. E essa pessoa que está coroando parece que está com alguma bandeira, né? Então, à primeira vista não dá para deduzir muita coisa, né? Quem são esses personagens, nem nada. Daí embaixo tem um textinho para ajudar a gente, ó. O indígena representando o império, coroa com louros ou monarca. Então, pelo título já dá para falar alguma coisa. Então essa pessoa aqui representa o indígena que está coroando supostamente Dom Pedro aqui, ó. Então o indígena coroando o imperador, né? Então, ó, o indígena representando o império, coroa com louros ou monarca, xilogravura. Para quem não sabe o que é xilogravura, é parecido com aquela técnica de carimbo, tá? Quer ver? Xilogravura. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Você já deve ter visto na internet o pessoal, assim, às vezes passando um rolinho de tinta em cima de um pedaço de madeira ou de borracha, igual esse aqui, ó. Tem até uns desenhos bem legais, assim, que a pessoa vai passando uma tinta preta em cima, o desenho vai contornando certinho. Daí o que acontece aqui, ó? A pessoa esculpe na madeira, ou na borracha, ou no metal o desenho, né? Daí ele passa uma tinta preta nesse desenho e prensa o papel em cima. Então você coloca o papel em cima e prensa. Então é a mesma técnica do carimbo, tá? Aqui, ó, tem vários outros efeitos aqui, ó. A pessoa esculpe, né? E faz tipo um carimbo, tá? Então isso é xilogravura. Então essa imagem que a gente viu lá é uma xilogravura. Então a pessoa foi lá e fez uma espécie de carimbo, né? E acaba prensando no papel. Artistas famosos já usaram esse tipo de técnica, né? Como se eu não me engano, o Dali usou, deixa eu ver. Daí ele pintava por cima, tá? Tem alguns quadros dele que, se eu não estou enganado, são xilogravuras. Esses quadros assim, ó. Que daí que acontece? Ele imprimia, né? Como se fosse um carimbo e pintava por cima. Pintava por cima. Daí fazia, tipo, várias obras de uma vez só, né? Carimbava vários papéis e ia colorindo eles só. Às vezes eles faziam isso também para livros, tá? Era muito frequente em livros também.
Então, essa técnica aqui a gente vê aqui, ó. A pessoa deve ter feito uma chapa de aço, alguma coisa assim, a imagem, e ela foi estampada no papel. Então, por isso que esse conteúdo às vezes você vê em artes também. Então, aqui, ó, o indígena representado em Império, coroa de louros ou monarca, estilogravura de 1869. Com seu manto real em verde e amarelo, as cores da casa de Habsburgo e Bragança, isso aqui também é importante, tá, gente? As cores da bandeira do Brasil, não sei se vocês sabem, eu já comentei com vocês. Eu já comento com todos os alunos, na verdade. Bandeira imperial. Bandeira imperial, antes do Brasil se tornar república, era assim, ó. Aí o que vocês aprendem na escola, né? Que o verde são as matas, né? O amarelo a riqueza, e no centro aqui normalmente é o círculo, né? Que representa o céu, que é o brasão, a ordem, progresso Jorge, e tudo desculpa mais. te interromper, mas na avaliação Pode falar. trimestral tem uma questão sobre isso. Eu Tem estava uma vendo questão mais sobre cedo, tem isso? uma questão sobre isso. Ó, Sim. bacana. Pior que eu não tinha visto ainda a avaliação trimestral. Mas é bom que vocês acertem a questão, né? Vocês já fizeram? Ou Não, eu não? só ouvi mesmo as questões. Ah, entendi. Ah, então você vai acertar, ó. Normalmente as perguntas Vai são ajudar. relacionadas com isso que eu vou. Com isso que eu vou falar agora, ó. Algumas questões falam, por exemplo, que o que representa as cores da bandeira do Brasil? Então, o verde, o amarelo e o azul aqui no meio, né? Normalmente tem o brasão. Isso aqui é a bandeira do Império. O que acontece? O verde, eles falam que é as matas, o amarelo, riqueza, o azul é o céu. Não é isso, tá, gente? Isso é mentira, não é. O verde representa a casa de Habsburgo. Então, igual tá no texto aqui, ó. Olha lá. Casa dos Habsburgo e Bragança. Eu vou colocar para vocês a imagem dos brasões, tá? Pra vocês entenderem que é a mesma cor, ó. Quer ver, ó? Brasão Habsburgo. Aqui, ó. O brasão do Habsburgo, ele é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo esse amarelo? É o mesmo amarelo da bandeira do Brasil, tá? Que é o brasão, se eu não estou enganado, da princesa. Agora eu não lembro o nome dela, mas eu vou lembrar depois. É esse amarelo aqui, ó. E é o mesmo amarelo que está na bandeira do Brasil. O verde é a bandeira da Casa de Bragança, quer ver? Brasão da Casa de Bragança. É esse o verde aqui, ó. É esse verde que tá aqui dentro desse escudo, tá vendo? É esse mesmo verde, ó. Tanto é que a bandeira de Portugal tem esse verde também. É o mesmo verde da bandeira do Brasil, tá? Esse verde aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo desse aqui, ó. Pode ser que pareça as tonalidades meio diferentes, mas é o mesmo verde, tá? É a mesma coisa. Então, se você for parar para pensar aqui, mas professor, mas o que é esses outros símbolos que aparecem nessa bandeira do Império? Porque o Brasil oficialmente já teve essa bandeira como bandeira oficial, tá? Antes de se tornar uma república, né? Quando Dom Pedro I e Dom Pedro II. Quando Dom Pedro I decretou a independência, essa é a bandeira oficial. Daí quando Dom Pedro II deixou de ser imperador, daí veio a bandeira que vocês conhecem hoje com o brasão e com as estrelinhas. E eu vou explicar depois as estrelinhas também, que é interessante. Então aqui, ó, o que, que a gente vê, né? A gente vê duas ramas aqui, que eram os principais produtos de exportação do Brasil na época. O primeiro aqui é a rama de tabaco, e o segundo aqui é a rama de café, tá? Então essa aqui é a rama de café, e essa aqui é a rama de tabaco, tá? Para quem nunca viu o tabaco, né? A flor do tabaco é essa aqui, ó. Planta tabaco. Aqui, ó. É essa plantinha aqui, ó. Pra quem nunca viu aí plantado, porque é meio difícil de ver mesmo. É essa plantinha aqui, ó. Ela tem as folhas bem grandes. E essas florzinhas aqui com a cor meio violeta, assim, essa tonalidade meio violeta. E o que representa o resto da bandeira, né? Aqui é o escudo que eu falei para vocês de Bragança. Essa cruz aqui é uma cruz representando o cristianismo, tá? A gente chama também de cruz de Malta, que você vê também nas caravelas dos navios, quer ver? Ó? Caravelas
portuguesas. Ô, caramba, caravela portuguesa é um bicho também. Colonial, deixa eu ver. Aqui, ó, as caravelas aqui, ó. Você vê essa mesma cruz, tá? Era a representação, se eu não me engano, de uma ordem, eu acho, alguma coisa assim. Uma ordem católica. Tem algum santo também que é representado por essa cruz aqui. Se eu não me engano, é São André. Agora eu não lembro mais. Depois eu vou dar uma pesquisada, eu mostro para vocês. Mas essa cruz representa Portugal. E esse globo? Esse globo representa o mundo mesmo. E essa faixa aqui representa que Portugal tem colônias em todo o mundo. E as estrelinhas representam essas colônias. Tá vendo aonde que tirou o círculo azul, ó? E as estrelinhas, ó? Já tá aqui, ó. Tá vendo? E em cima a coroa, né? Que representa o império. Daí se você for pegar a bandeira do Brasil hoje, quer ver? Significado das estrelas, bandeira do Brasil. Aqui, ó. Essa imagem que eu queria. Então, o que que acontece aqui, ó? Primeira coisa que vocês veem aqui é que cada estrela representa um estado, né? Então, isso aí vocês já devem até saber. Essa imagem está bem pequenininha. Deixa eu pegar uma imagem grande aqui, para a gente ver. Então, cada estrela representa um estado do Brasil. Só que o que que acontece? Deixa eu ver se essa imagem está grande. Essa imagem está maior. Vou abrir ela aqui. Tá mais ou menos. Mas já dá para saber. O que que acontece aqui, ó? As estrelas representam os estados. Daí, o que que a maior parte das pessoas pensa que essa estrela de cima, que fica em cima do ordem e progresso, que é uma frase positivista, né? O que que é positivista? Você vê ter aquela visão de progresso, que o Brasil vai melhorar, vai ser potência mundial, sabe? Esse discurso que vocês já estão cansados de saber, que o Brasil vai virar uma superpotência, blá, blá. Isso é um discurso positivista, tá? Então, ordem e progresso é o quê? Você ter a ordem dentro do seu país e sempre progredir. E essa estrelinha aqui que o pessoal acha que é Brasília, na verdade é o Pará, tá? É o Pará. Professor, por que o Pará está em cima? Não faço a menor ideia. Posso pesquisar para vocês depois. Mas por que não pode ser Brasília? Porque Brasília, ela foi construída em 1960. Ela terminou sua construção em 1960. Então, esse brasão que fica no meio da bandeira do Brasil, ele foi elaborado em 1889. Então, Brasília nem tinha sido construída ainda. Então, não tinha como ser Brasília, ser a estrela de cima. Entendeu? Ah, professor, mas o que que representa essas estrelas espalhadas aqui? No dia 7 de setembro, vocês vão ter a oportunidade de ver o céu desse jeito aqui, ó. Ah, professor, então as estrelas aqui embaixo representam o céu? Sim, aqui, ó. Vocês podem olhar no céu, vocês vão conseguir ver o Cruzeiro do Sul, ó, no centro do céu, no dia 7 de setembro, tá? Vocês vão ver o céu desse jeito aqui, ó. Vocês vão ver o Cruzeiro do Sul aqui em cima, vocês vão ver Hidra aqui do lado, o Cão Maior, que é uma estrela bem forte aqui, ó, bem na esquerda do Cruzeiro do Sul, o Cão Menor aqui embaixo, e aqui a constelação de Escorpião, ó, aqui do lado. Tá vendo? Então, isso aqui, essas estrelas desta forma, ela representa o cachorro latindo. Ela representa o céu nesse dia, no dia 7 de setembro de 1889. Agora acho que vai dar para responder a pergunta, né, Karen? Eu acho que agora vai dar para responder. Vai. Se eu não estou enganada, a questão pergunta o que significava, não sei, a bandeira. Aí tem sobre o As... período imperial, que não sei o quê. Uma coisa assim. Uhum. Se for pelo período imperial, você comentar falando assim que as cores representam a casa de Bragança, a casa de Robesburgo, né, que estava falando aqui no texto, é isso mesmo, tá? Aqui, ó. Tá falando aqui, ó. Uhum. Com seu manto real Eu em acho que verde e é onde que se amarelo, as encaixa cores da é. casa de Habsburgo. A bandeira foi criada no Império, né? O Brasil já teve várias Eu acho que é bandeiras, a na coisa do verdade. imperial lá. Uhum. É essa mesmo que deve estar certo. É só ler certinho, né? Tem alguns que falam que o verde representa as matas e o amarelo o ouro. Já esquece, já não é essa. Já descarta. Olha lá, no segundo reinado aqui, ó, a questão número 1, né? Vamos responder ela aqui, ó.
No segundo reinado, a monarquia brasileira recorreu ao simbolismo de determinadas figuras e alegorias. A análise da imagem e do texto revela que o objetivo de tal estratégia era exaltar o modelo absolutista e despótico, valorizar a mestiçagem africana e nativa, reduzir a participação democrática e popular, mobilizar o sentimento patriótico e anti-lusitano, obscurecer a origem portuguesa e colonizadora. Então, o que acontece? Tem várias palavras aqui que são meio difíceis, né? Com certeza vocês vão ter um pouco de dificuldade de entender, às vezes, se vocês lerem principalmente rápido, né? Por exemplo, despótico, isso aqui é tranquilo, mobilizar sentimento patriótico anti-lusitano, isso aqui também pode ser que vocês confundam. Obscurecer a origem portuguesa e colonizadora. Eu acho que obscurecer é deixar escuro, tá? Deixar ali meio baixo dos panos, alguma coisa assim. Despótico, o que acontece é o seguinte: um déspota é uma pessoa que está no governo sozinha, é uma pessoa que governa sozinha, aquela pessoa assim dura, rígida, que quer governar e não quer ouvir a opinião de ninguém. Isso é um déspota, certo? Normalmente as palavras que vocês podem ver aí em algum vestibular, alguma coisa, é essa palavrinha aqui, ó. Um déspota esclarecido. Já déspota esclarecido é um rei que governa bem, é um rei que respeita a população, que faz as coisas para a população, que respeita ali a justiça e tudo mais. Agora, se você colocar só despótico ou déspota, é aquela pessoa que está no poder. Uma pessoa que está no poder ali e normalmente não quer que outras pessoas participem do governo, né? Principalmente essa palavrinha absolutista. Então, por exemplo, quem é absoluto, ou, por exemplo, não sei aonde vocês podem ter ouvido essa palavra. Absoluto quer dizer o quê? Você está sozinho. Você é sozinho, você governa sozinho, você é o mais forte, você que dá a última palavra, você reina absoluto. Então, reinar absoluto é o quê? Você reina sozinho. Ninguém te contradiz, né? Então, nessas questões aqui, ó, então a gente está vendo um índio coroando Dom Pedro, e no texto aqui também está falando sobre a parte aqui do, na verdade, o comentário, né, da xilogravura que está ali em cima, da gravurinha que está aqui, ó, que eu comentei, né. Então, o que acontece? Aqui parece que está tudo harmônico, né, um índio, que nem tem cara de índio, na verdade, coroando imperador e tudo mais. Então, essa questão nos remete ao que, né, dessas alternativas? Vocês querem tentar acertar ou não? Ou quer que eu responda já? Ou vocês querem ler aí as alternativas primeiro? Eu vou dar um minuto para vocês pensar em qual que deve estar certo. Tá perguntando lá. No segundo reinado, a monarquia brasileira recorreu ao simbolismo de determinadas figuras e alegorias. Então, ela recorreu ao quê? Aos símbolos que pudessem ajudar eles a governar. Então, o que seriam esses símbolos? Símbolos da pátria, colocar a bandeira, exaltar o Brasil e tudo mais. São símbolos ou alegorias, né? A análise da imagem do texto revela que o objetivo de tal estratégia era. Então, por que você... Vou dar exemplo do nosso queridíssimo presidente. Ele é um presidente nacionalista. Então, tudo ele quer colocar a bandeira do Brasil, ele quer desfilar no meio do povo. Por que ele faz isso? Porque ele quer, de certa forma, mostrar de algum jeito que ele é do povão, que ele vai lá, ele sai, ele beija a criancinha, sabe aquele político que a gente já está acostumado? Então ele quer mostrar que ele come pão com mortadela, bebe tubaína, é isso que ele quer, isso que ele quer mostrar, ele quer mostrar Então seria a que é letra um D? líder popular. Mobilizar sentimento patriótico e anti-lusitano? Então, toma cuidado. Por que toma cuidado? Tem algum português aqui? Não tem? Tem um índio e o imperador. Então já não acho que é essa. Se eu fosse colocar a questão, acho que seria essa aqui, Karine, ó. Obscurecer a origem portuguesa e colonizadora. Por que eu colocaria essa? Porque eu acho que
O que dá a entender na xilogravura é que eles querem esconder o que eles fizeram com os indígenas e como eles colonizaram o Brasil. Porque Dom Pedro, querendo ou não, ele é filho de Dom Pedro I, que também é português, né? Então eu acho que é aí. Agora, mobilizar o Ah, sentimento entendi. patriótico, se tivesse uma bandeira, por exemplo, do Império aqui, alguma coisa, daí eu acho que seria essa mesmo. Mas não sei, eu posso estar errado. Eu não tenho gabarito, vamos ver se eu acho o gabarito aqui na internet. Que eu acho que é aí, né? Mas eu posso estar errado. Tem aluno que já acertou a questão aqui que eu errei. Vários alunos, inclusive. Mas é só pesquisar na internet que a gente acha. É só fechar esse tanto de aba aqui. Não vai pesar demais. Deixa eu ver se eu acho a questão aqui. Aqui, ó. Tá aqui. Tá. Comentário da questão. Olha lá, gabarito da questão. Opção E, ó. Essa mesmo. Então aqui, ó, obscurecer a origem portuguesa, porque Dom Pedro II é filho de português, né? E colonizadora. Porque a colonização aqui foi o quê? Eles massacraram os indígenas, escravizaram negros, escravizaram indígena, estupraram mulher, fizeram tudo aqui, né? Tipo, colocaram, como diz, eles vieram com várias doenças que os indígenas não estavam preparados, então muitos morreram, os negros foram Aí, na escravizados avaliação para trimestral também ter tem isso, falando das doenças que os portugueses trouxeram para os indígenas. Eu olhei as questões isso. todas antes de fazer. Nem fiz ainda, na Ah, isso é verdade. bacana. Então, se vocês quiserem ajuda, gente, se vocês quiserem ajuda, por exemplo, vocês estão fazendo a prova trimestral lá, pode mandar mensagem para mim de boa, qualquer horário. Às vezes eu estou dando aula, estou fazendo outra coisa, amanhã mesmo talvez eu vá entregar as cestas, né? Amanhã ou sexta. As cestas lá da escola. Mas, professor, eu tô com dúvida numa questão. Daí você fala a questão para mim, tá falando aqui alguma coisa, igual você falou agora. Tem uma questão lá que tá falando sobre as doenças que os portugueses trouxeram. Daí fala um pouquinho para mim sobre isso. Daí eu começo a falar, entendeu? Por exemplo, os portugueses, lá na Europa, eles tinham várias doenças que os indígenas ainda não conheciam. Por exemplo, a cólera, deixa eu ver o que é mais, a peste bubônica, sei lá, eu vou chutar agora, tá? Vamos colocar ali cachumba, catapora, tuberculose, essas doenças que normalmente hoje não matam ninguém, né? Mas os indígenas nunca pegaram isso. Nunca pegaram. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles transmitiram essas doenças para os indígenas. Isso fez com que vários morressem, porque eles não tinham imunidade. É por isso que existe vacina. Então, pegando um gancho aí do coronavírus, por que tem vacina? A vacina, na verdade, ele é um pedacinho do vírus ou qualquer outro fragmento ali do vírus que eles injetam na gente para a gente ter a imunidade. Daí ele é, por exemplo, um vírus fragilizado, alguma coisa assim. Daí eles injetam isso no sangue nosso e acaba que a própria imunidade do nosso corpo acontece e pega e meio que consegue combater o vírus quando a gente é infectado. Então os indígenas não tinham essa proteção, né? E acabava que eles pegavam e morriam aos montes, né? Com essas doenças assim que os portugueses não morriam, né? Então acontecia muito isso. Então, se vocês verem alguma questão nesse sentido, falar, os portugueses trouxeram doenças para os indígenas e tal, tá certo. Não tá errado, não. Então, a dois aqui, ó. Ah, precauções que aconselhamos a Sua Alteza, o Senhor Conde deu quando tiver de visitar escolas. Se Sua Alteza imitasse o seu augusto sogro, Dom Pedro II, não teria nunca ocasião de contestar fatos históricos. Então tá aqui, parece que talvez seja um professor, tá aqui Dom Pedro II, isso aqui parece realmente Dom Pedro, e parece que tem uns meninos aqui, ó, estudando, né? Então parecendo que tá até com uma caneta, uma pena na mão aqui, e Dom Pedro parece que tá até dormindo. E uma pessoa aqui parece um charuto na boca, alguma coisa assim, desenhando. Mas o textinho vai falar pra gente o que que é, né? Não tem texto. Deixa eu ver aqui. Segundo a charge, os últimos anos da monarquia foram marcados por. Então vamos lá, então. Aqui está falando que aconselhar Sua Alteza, que quando tiver visitar as escolas, se Sua Alteza
imitasse o seu augusto sogro, Dom Pedro II, não teria nunca ocasião de contestar fatos históricos. Tá, e tá falando de alguma contestação de fatos históricos. Vamos ver as alternativas aqui. Tá falando que nos últimos anos da monarquia. Então a gente teve o que nos últimos anos? Principalmente isso aqui, ó. O fim da monarquia, ele foi em 1889. Só que um ano antes, em 1888, aconteceu uma coisa muito importante. Em 13 de maio. Vocês sabem o que aconteceu? No Brasil? O que é comemorado no 13 de maio? A abolição. Então a Lei Áurea. Foi em 1888. E não foi à toa que o Império acabou em 89, tá? Uma tem ligação com a outra. Então, a segunda charge, os últimos anos da monarquia foram marcados por debates promovidos em espaços públicos, contando com a presença da família real, atividades intensas realizadas pelo Conde Deu, numa tentativa de salvar o regime monárquico, revoltas populares em escolas com o intuito de destruir o monarca do poder e coroar seus genros. Então esse Conde Deu seria o genro de Dom Pedro II. Eu não sabia disso. D. Críticas oriundas principalmente da imprensa colocando em dúvida a continuidade do regime político. Dúvidas em torno da validade das medidas tomadas pelo imperador, fazendo com que o Conde Deu assumisse o governo. Então parece que... Não sei quem que esse Conde Deu, agora até eu fiquei curioso. Quem que é esse cara? Conde Deu. Luiz Felipe Maria Fernando Gastão, Conde Deu. Foi um nobre francês, tendo sido Conde Deu. Gastão era neto do rei Luís Felipe, tendo renunciado aos seus direitos à linha de sucessão ao trono francês, quando do seu casamento. Quem que é esse cara? Um título francês, cuja importância de nação virou cada criação remota. Na charge, ele seria o que tá com charuto, né? É, com charuto. Mas eu não sei quem que foi esse cara no Brasil, né? Aí, beleza, ele tá falando que é francês e tal, mas não sei quem que é esse cara. Ele falou que, Gastão era neto de Luís Felipe I de França, tendo renunciado ao seu direito à linha de sucessão ao trono francês, quando seu casamento tornou-se príncipe imperial do Brasil. Ele era o príncipe imperial do Brasil, por seu casamento com a última princesa imperial, Dona Isabel Cristina Leopoldina de Bragança. Então ele era marido da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Eu não sabia disso. Filho do último imperador do Brasil, Dom Pedro II. Então ele era marido dela, da princesa Isabel. Aqui assinou a Lei Áurea. Ele era marido dela. Então ele era o príncipe regente, né? Porque casou com ela. Agora eu entendi por que é esse cara. Mas agora a questão que tá certa é que fica difícil, né? Eu nunca vi falar desse cara na minha vida. Elas são bem eu já vi falar da parecidas, ao princesa meu ver, Isabel. assim. Então, a que eu vejo aqui, que faz mais sentido, porque tá falando mais da imprensa, né? Tá falando do jornal, falando de tirinha e tudo mais. Eu acho que é a D, ó. Críticas oriundas principalmente da imprensa, colocando em dúvida a continuidade do regime político. Eu acho que é essa que tá certa. Mas a gente pode ver na internet também, né? Vamos ver o que a internet nos fala sobre isso. Aí, ó. A letra D de dado. Deixa eu ver o que fala o comentário aqui. Além do crescimento do republicanismo e dos desentendimentos com o exército, igreja e com os cafeicultores, havia mais um fator que prejudicou a continuidade do império. O segundo homem da linha de sucessão era o Conde Deu, nobre francês que era casado com a princesa Isabel. Assim poderiam ter outro estrangeiro no trono brasileiro, que era um temor para as classes dominantes. Então, a letra D. Isso mesmo. É o que eu falei mesmo. Isso aqui, ó. Tá falando da imprensa aqui, ó. A crítica oriunda principalmente da imprensa, colocando em dúvida a continuidade do regime. É que é o seguinte, Dom Pedro II ele foi um cara, assim, extremamente uma sorte, digamos, né?
Porque ele estava no governo Brasil e ainda existia escravidão. E vários fazendeiros podres de rico tinham muito escravo na época, muito. Principalmente por causa do café, né? Então, as fazendas de café tinham muitos escravos. Daí, os cafeicultores falaram assim, ó, Dom Pedro, o negócio é o seguinte, cara, se abolir a escravidão, a gente não vai ter mão de obra nos cafezais. É por isso que veio um tanto de estrangeiro para cá, principalmente da Europa, italiano, português, japonês, por volta ali de 1870, porque não podia mais traficar escravos da África para o Brasil. A Inglaterra tinha proibido, e o Brasil também proibiu depois, né? Então, e os cafeicultores eles queriam que o governo pagasse uma indenização por cada escravo que fosse solto da fazenda. Agora, imagina se o governo ia ter dinheiro para pagar isso. Não ia ter como. Então, o que, que aconteceu? No final do governo de Dom Pedro II, quando a princesa Isabel assinou a abolição, ele já sabia que não ia ser mais imperador do Brasil. Né? Ele não ia ter como sustentar mais, porque ele não ia pagar o pessoal. Né? Então, aqui, ó, essa outra chargezinha aqui, acho que, se não me engano, até a última a última questãozinha. Então dá tempo da gente terminar essa semana aqui. Jorge, a Lei Áurea, ela foi assinada com o filho do Dom Pedro I, né? O Dom Pedro A lei, II. a lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, a filha de Dom Pedro II. Sim, mas quando o Dom Aquela que Pedro II estava no. Dom Pedro II acho que nem no Brasil tava. Ou tava fora ali do Rio de Janeiro, não sei. Mas quem assinou Ah, mesmo entendi. foi a filha dele. A Foi a filha princesa. dele. Uhum, A filha de Dom Pedro II, que era a princesa. A princesa Isabel, que a gente chama. A princesa Isabel. Então, lá, a charge da questão entendi. anterior de Ângelo Agostini. Qualquer coisa. Se você não entendeu alguma parte assim do. Por exemplo, abolição. O que aconteceu para ter abolição? O, Há muitos e muitos anos atrás, de 1888, a Inglaterra já queria que tivesse processo de abolição no Brasil, né? Por quê? Porque escravo não consome. Escravo não consome produto, escravo não consome roupa. O dono dele que dá lá uns farrapos pro pessoal usar e acabou. Agora, se abolir a escravidão, você imagina aí, do nada vai aparecer, sei lá, 5 milhões de pessoas querendo comprar roupa, querendo comprar sapato, eles estão começando a trabalhar, indo para cidades e tudo mais. Então, para a Inglaterra isso era muito bom, porque ela era o maior produtor de roupa, de sapato, de qualquer coisa industrializada era a Inglaterra. Por isso que ela forçou meio que o Brasil a abolir logo a escravidão. E o Brasil foi um dos últimos países a abolir. E como Dom Pedro acho que estava em viagem, alguma coisa assim, e a pressão estava aumentando, só aumentando, a princesa Isabel, que já era abolicionista, ela já queria que fosse abolida a escravidão, ela foi lá e assinou um documento em nome do pai dela, abolindo a escravidão. Ó, a partir de 3 de maio de 1888, no Brasil não haverá mais escravidão. Então, todas as pessoas que trabalhavam em fazendas e tudo mais no regime de escravidão foram soltas. E foi nessa época que começaram a surgir as comunidades, por exemplo, nas grandes cidades, as favelas e tudo mais. Por quê? Porque esses ex-escravizados que estavam nas fazendas começaram a procurar emprego nas cidades. Entendeu? Então, por isso que a gente vê hoje que a maior parte dos moradores de comunidades humildes, pobres, no interior assim, das grandes cidades, são negros. Então, a gente vê que esse resquício da escravidão ainda respinga hoje. Né? Então, por exemplo, demorou, sei lá, a abolir a escravidão em 1888. O negro só teve oportunidade de ingressar na escola mesmo por volta de 1920, 1930. E as pessoas não sabiam o que fazer com essas pessoas que eram os ex-escravizados. Fora o preconceito, essas coisas assim, entendeu? Então, o processo da abolição é um processo assim que durou vários e vários anos, né? E culminou com a abolição mesmo. Mas antes tiveram outras leis, né? Por exemplo, lei de sexagenário, que os escravos que completassem 60 anos eram livres. Lei do ventre livre, todos os nascimentos após essa lei, os bebês eram livres, só que as mães continuavam escravizadas.
Fim do tráfico, teve também essa lei, né? Então tiveram várias leis até culminar na abolição mesmo. Já em outros países, não. Em outros países, simplesmente aboliu. Não teve essas outras leis. Então vamos lá. Se ficar alguma dúvida também, pode falar, viu? Depois eu respondo. Ou pode mandar mensagem depois. Se tiver alguma dúvida também lá na prova trimestral, pode perguntar. Não tem problema não. Tá A bom. charge da questão anterior, a charge da questão anterior, de Ângelo Agostini, tem o Conde Deu, marido da Princesa Isabel, como personagem principal. Ao fundo, vemos seu sogro, o imperador Dom Pedro II, em situação semelhante à representada na capa da revista Ilustrada, conforme você analisa a seguir. Então, aqui tem Dom Pedro meio que cochilando aqui, ó. Vamos lá. Ele tirando a soneca aqui, com vários jornais na mão, né? Na verdade, um jornal na mão e vários aqui, né, do lado. E aqui, em cima tá falando a corte, publicada por Ângelo Agostinho, províncias, que na época os estados eram chamados de províncias, tá? Em espanhol até hoje. Olha lá, revista ilustrada. Então é como se fosse uma capa da revista, né? O cara fez esse desenho dele. Daí a questão tá aqui embaixo. Deixa eu tentar diminuir aqui. Aí, ó. A charge acima é do ano de 1887, quando Dom Pedro II tinha 62 anos e faltava apenas 2 anos para a proclamação da República. Que mensagem essa charge passa do imperador? Bom, isso aí é mais uma questão pessoal, né? Então, se a gente analisar um pouco, o cara está com 62 anos. Ele está sentado na beira de uma varanda, vendo jornal e dormindo. Então, o cara que desenhou isso, obviamente, queria o quê? Tirar um sarro dele, porque tá cochilando, né? O Brasil tá andando ali, o cara tá dormindo. Então, o que a gente pode colocar aqui na, na resposta? Pode colocar mais ou menos assim, ó. É uma sugestão, tá? Mas é uma questão pessoal. A gente pode colocar o artista representou. O que foi, cachorro? Representou Dom Pedro. Opa, Pedro II dormindo, podendo fazer uma alusão, né? Alusão no sentido assim, fazer um. O que eu posso? O que é sinônimo de alusão? Agora eu não sei. Não sei o que é sinônimo de alusão. Vai pra lá. Deixa eu ver se sinônimo de alusão. Uma comparação, né? Fazendo uma alusão de que o monarca não estava preocupado com a situação do país. Quais eram as situações, né, que o país estava passando, né? Então tinham revoltas, fim da escravidão, quer ver o que mais? Perda de apoio da igreja, quer ver o que mais? Perda de apoio da igreja, perda de apoio dos fazendeiros. Então isso tudo estava acontecendo e ele dormindo, né? Ele dormindo. Então você pode Deu a colocar entender mais que ou ele não menos tava esse nem aí, sentido. né? Como se ele tivesse, tipo assim. Como se ele não tivesse nem aí mesmo, né? Você pegar. Se você pegar e analisar a imagem, né? O cara tá sentado na cadeira enquanto o país tá querendo andar. Olha as situações aqui. Os dois participando da aula. Falar pra você. Sai daqui, rapaz. Vem cá. Ai. Pior que morde eu, hein? Isso é o pior. Vai subir de novo, hein? Fica aí, ô Panguá. Mas deu para entender, mais ou menos? O que as charges estavam querendo dizer? Tem alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Sim, eu consegui entender. Conseguiu? Pessoal, vocês que estão quietinhos aí, vocês conseguiram entender?
Eles estão tudo quietos, né? Vocês devem ter colocado na aula, estão tudo dormindo aí, né? Eu tô dormindo, não, pessoal. Ah, Soraya, você tá dormindo aí.